O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: todo mestre da lei, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, nós estamos diante da palavra de Deus nesse 17º domingo do tempo comum e que traz para nós, sobretudo, aquela capacidade de deixarmos-nos ser envolvidos, todos nós, pela humildade, pela nossa fraqueza, pela nossa pequenez, para que o Senhor possa realmente dar-nos a sua sabedoria, a sua grandeza, na medida em que nós abramos o nosso coração à graça que Ele nos dá sempre. E a começar pela primeira leitura, tirada do primeiro livro dos Reis, Salomão, filho de Davi, está para governar Israel. E se vê numa condição difícil, mas ele não busca sustentar-se em grandezas, em potências, em pessoas, embora se espelha em seu pai Davi. Ele busca ostentar-se, fortalecer-se em Deus, no Senhor. E a sua oração
chega a Deus, porque ele a faz de uma forma humilde, pedindo inteligência, sabedoria, prudência, para governar da melhor maneira possível Israel, o povo de Deus. Oxalá todas as lideranças mundiais, sejam elas religiosas ou políticas, tivesse um coração como o coração de Salomão. Porque não é uma oração da boca para fora. Isso é muito fácil fazer. Não, isso é fácil demais. Esse tipo de oração pode nos tornar ainda mais soberbos, mais com mania de grandeza e espalharmos a maldade. Não é esta a oração feita ao Senhor por Salomão. A oração feita ao Senhor a Salomão é uma oração de reconhecimento da sua fraqueza, de pecador que é, e entregando-se à luz de Deus. E é por isso que ele é ouvido. Não é uma oração de alguém que reza com prepotência, com alto poder a partir apenas do humano, com supremacia de si mesmo. Não, é uma oração de um homem simples, um homem que se coloca pequeno para realizar o que a ele é confiado pelo próprio Senhor. Mas ao mesmo tempo, ele busca no Senhor. Este sim é capaz de dar-lhe capacidade divina para que ele possa fazer o melhor. E assim, Deus então vai comunicando à humanidade, vai falando ao seu povo, o povo de Israel, do qual nós então somos originário, o novo Israel que se dá em Jesus Cristo. São Paulo, na segunda leitura, escrevendo aos Romanos, ele fala que Deus nos amou, Deus nos conheceu e nos predestinou à salvação. É a única predestinação que temos, que vem do próprio Deus, que nos predestinou à salvação novamente em Jesus Cristo. Aquele mistério, aquela sabedoria que brota da palavra de Deus na história e que teve oculta até certo ponto durante séculos e séculos, agora torna-se concreta na encarnação do Verbo. Jesus Cristo, que é a sabedoria de Deus, tornada-se um de nós. E aqui vem para salvar-nos, morrendo na cruz para nos tirar da condenação a qual todos estávamos inseridos desde o pecado original, que é o pecado da prepotência, da autossuficiência humana. O ser humano quis ser Deus de si, quis bastar a si mesmo. Mas o pecado original ainda muitas vezes está em nós. Às vezes nós o praticamos, mesmo tendo sido eliminado lá na cruz por Jesus. Quantas vezes nós nos achamos donos da verdade? Quantas vezes nós nos achamos capazes de tudo, imprudentes? Quantas vezes nós nos achamos, ao usar a nossa autoridade, como Deus do outro, em vez de aprender com Salomão a sermos servos, servidores? Quantas vezes nós não olhamos o outro ou a outra com os olhos de Deus?
E este é um tempo bastante propício para olhar para o nosso interior. Você aí na sua família, na sua casa, na sua cidade, na sua paróquia, nós paroquianos aqui da paróquia Cristo Luz dos Povos. Como é que nós estamos cuidando de nós e cuidando do outro? Nesse tempo de pandemia, uma doença que vem para ferir a humanidade. Como é que nós estamos cuidando do outro? Diante de um inimigo invisível aos olhos da carne. Eu estou observando bem? Estou observando o outro? Estou me ocultando da melhor maneira possível dentro da minha casa para cuidar de mim e cuidar do outro? Isso é sabedoria. Isso é busca da graça de Deus, cuidar da vida, que é o primeiro projeto do Evangelho e deve ser a primeira iniciativa da igreja. Como é que nós não nos endeusamos, achando que podemos sair por aí de qualquer forma? Isso é prepotência. Isso é colocar-se como Deus de si. Como é que humildemente nós estamos, a exemplo de Salomão, em nossas orações, pedindo a misericórdia de Deus para que esse mal do novo coronavírus seja disseminado da humanidade. Nós precisamos de uma intervenção divina, em vez de ficarmos muitas vezes criticando o outro, querendo ser Deus de nós mesmos, espalhando falsas mensagens. Como é que nós estamos, sob a luz da palavra de Deus, em nossas orações, pedindo a misericórdia de Deus? Ele pode, e faz, e já está fazendo. Para que nós tenhamos uma vacina em breve, para que nós possamos novamente ganhar o convívio social. Isso é sabedoria. Se não estivermos abertos a essa sabedoria de Deus, nós transferimos isso tudo para Deus. E quando nós transferimos a nossa responsabilidade para Deus, nós estamos atentando a Deus. É uma das tentações que ele sofreu no deserto. Jesus. Nós não podemos atentar a Deus, pelo contrário, nós devemos ouvir a sua palavra, de onde brota plenamente a sua sabedoria e agora já tornada um de nós em Jesus Cristo. Para que assim nós então, a igreja, sejamos capazes de, abertos à graça, colaborar para o fim dessa doença e também para o fim de outros males que atingem a humanidade em nosso tempo, mas jamais transferir aquilo que é de nossa responsabilidade a Deus. Deus manda que façamos a nossa parte da melhor maneira possível. Aí a parte dele já está pronta e continua sendo feita, porque em Deus não há falha. E no evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus então muito simples, mas profundo, nos ensina como é que nós vamos conquistar o reino de Deus, o reino dos céus. É vender tudo, o tesouro, o campo, para podermos conquistar essa pérola, esse reino, já aqui na terra. As parábolas são metáforas, comparações que Jesus usa para que nós possamos buscar o reino de Deus e tudo ser menor. O reino deve estar em primeira instância em nossa vida, para que nós possamos, ao ser pescados pelo Senhor, nós então sejamos também escolhidos para o reino, não separados no final dos tempos, para sermos queimados, abandonados por escolha própria. Portanto,
que nós, nesse tempo de pandemia, saibamos também aproveitar esse tempo. Não pode ser um tempo de desperdício. Embora não há ainda uma determinação, não podemos determinar quando vai acabar, e isso traz angústia, traz incerteza, mas nós temos uma única certeza, e esta é plena, absoluta, em Deus. Nós então devemos aproveitar esse tempo para olhar um pouco mais para o nosso interior, para o nosso coração. De repente, não parávamos hora nenhuma, não fazíamos nenhuma reflexão. Por que não aproveitar esse tempo no qual se encontra um mal que nos atinge, mas nós podemos, com a graça de Deus, tirar dele bem para nós e para o outro? Que nós então saibamos, procuramos a sabedoria divina e possamos comprar essa pérola. E essa pérola não se compra com dinheiro, mas corrigindo nossas prepotências, tornando-nos humildes, pequenos, tendo a sensatez da nossa fraqueza e buscar a graça de Deus, a sabedoria de Deus. Só Ele pode realmente nos libertar, e libertar de tudo, e libertar deste mal e outros, iluminando as mentes humanas, a ciência, os cientistas, para que assim nós então possamos, inseridos no reino de Deus, que já ganhamos gratuitamente pela paixão, morte e ressurreição do Senhor, nós saibamos realmente transmitir esse reino. Quando a gente ganha ou encontra um tesouro, nós não podemos guardar para nós. Nós vamos contar aos amigos, contar às pessoas e esbanjar a nossa alegria. Então, uma vez encontrado o reino, nós não podemos sermos egocêntricos, egoístas. Não, nós devemos de alguma forma apresentar ao mundo com humildade esse tesouro que encontramos e que o ganhamos gratuitamente, que é a salvação, que não é mérito nosso. Mérito nosso foi a condenação. A salvação é graça, é dom, é bondade, é amor de Deus para com todos nós, em Jesus Cristo, que nos salvou pela sua paixão, morte e ressurreição. Caros irmãos e irmãs que participam conosco dessa celebração eucarística, celebra aí na sua casa, na sua família, neste início de semana, que possamos perpassar essa semana buscando essa sabedoria, que em primeira instância não encontra nas universidades, nas escolas, mas sim na palavra de Deus. E todo o conhecimento que encontramos na escola, nas universidades, são acréscimos a essa sabedoria primária que deva ser estimulada em nós, porque nós já nascemos com ela, mas ela pode ficar escondida pelo nosso orgulho, nossa prepotência, nosso pecado. E ela deve estar sendo sempre estimulada pela graça, na abertura do nosso ser, humildemente, abrir a luz divina que quer nos transformar sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.